Fala galera, e aí? Beleza pura? Vocês estão firmes na leitura? Bom, vocês devem ter reparado que semana passada eu dei uma sumida, é que meu filho Caleb nasceu e eu tirei uns dias de férias para acompanhá-los, mas agora eu tô de volta e nós vamos continuar com os nossos comentários. Vocês estão lendo, nós estamos lendo o livro de Jó e hoje os capítulos separados por nosso comentário são Jó capítulo 31, 32, 33 e 34. Vamos lá? Como de menor comentou ontem, no capítulo 30, Jó começa mais um diálogo com Deus, dizendo como ele estava clamando, Deus não ouvia, Deus não respondia. Ele termina o capítulo 30 dizendo o seguinte: a minha pele escurece e cai, o meu corpo queima de febre, a minha harpa está afinada para os cantos fúnebres, a minha flauta para o som de pranto. Ou seja, estou pronto para a morte, não tem como as coisas ficarem piores, e eu clamo, Deus não me ouve. E no capítulo 31, ele continua, de certa forma, esse discurso, mas agora tentando dizer como ele era justo e tantos pecados, tantas coisas que ele evitou fazer por medo de Deus. Ele vai dizer, por acaso eu saio por aí olhando para as menininhas, cobiçando a mulher do outro? Não, eu não fiz isso. Por acaso eu me conduzi com falsidade, tentei enganar as pessoas? Não, eu não fiz isso. Por acaso eu neguei a justiça aos meus servos e servas e tratei alguém de forma injusta? Não, eu não fiz isso. Por acaso eu confiei mais no ouro do que em Deus e repousei a minha confiança nos meus tesouros? Não, eu não fiz isso. E ele diz no verso 23, pois eu tinha medo que Deus me destruísse e temendo o seu esplendor, não podia fazer tais coisas. Em outras palavras, porque eu respeitava a Deus, porque eu temia a Deus, eu não fiz nenhuma dessas coisas. Por que é que eu estou sofrendo tanto? O capítulo 32 começa então apresentando um outro personagem nesse diálogo, que é Eliú. O texto vai dizer o seguinte: quando esses três homens pararam de falar, pararam de questionar Jó, porque viram que ele era um homem justo, Eliú então começou a falar. E ele não tinha falado antes porque ele era mais jovem e ele precisava esperar que os mais velhos falassem. Só que de certa forma Eliú vai fazer essa crítica: não é por serem mais velhos que apresentam mais sabedoria. E eu tô aqui esse tempo todo ouvindo vocês, esperando que venha uma palavra de sabedoria, mas eu não vi não. E eu fiquei calado por enquanto, porque eu sabia que devia ouvi-los primeiro, mas agora vocês é que vão ter que me ouvir. Eliú fica indignado com os três porque eles não encontraram um meio de refutar aquilo que Jó tinha dito e mesmo assim estavam condenando ele. E Eliú diz o seguinte: eu sou jovem, vocês têm idade, por isso tive receio e não ousei dizer a vocês o que sei. Os que têm idade é que devem falar, pensava eu. Os anos avançados é que devem ensinar a sabedoria, mas é o espírito dentro do homem que lhe dá entendimento. O sopro do Todo-Poderoso. Não são os mais velhos, os sábios, não são os de idade os que entendem o que é certo. Por isso digo, escutem-me, também vou dizer o que sei. E aqui eu quero fazer um destaque interessante na fala de Eliú. Ele ressalta para aquelas pessoas, olha, claramente, pelo que eu vejo vocês falando, não é a idade que traz sabedoria. E realmente não é. O que traz sabedoria é o Espírito Santo de Deus. É Ele quem nos faz sábios. E muitas pessoas estão dentro da igreja há décadas e se conformam por terem muito tempo de crentes, achando que isso faz deles sábios. E não entendem que, na verdade, a sabedoria vem do Senhor. A sabedoria vem do alto, vem do Espírito de Deus. Não é a idade que nos faz sábios. Você pode ser alguém idoso e tolo, mas pode ser um jovem sábio. Por isso, quer ser sábio, busque a sabedoria de Deus, busque o Espírito Santo de Deus. E Eliú então vai dizer, olha, eu preciso falar, estou entalado, eu preciso dizer, e agora vocês vão me ouvir? No capítulo 33, a partir do verso 12, Eliú então ele vai dizer o seguinte: por que você está se queixando? Por que vocês estão se queixando de que Deus não ouve as palavras dos homens? Por acaso Deus não é maior do que o homem? Deus fala, e Ele fala de diversos modos. O que acontece é que, muitas vezes, nós não entendemos o falar de Deus. Deus fala num momento de uma forma, em outro momento de outra forma. É o homem que não entende a voz de Deus. Em muitos momentos de sofrimento, a gente se depara com esse conflito. Por que é que Deus não me ouve? Por que é que Deus não responde? E não entendemos que a resposta pode vir através do próprio sofrimento. Deus não se emudeceu, Deus não se cala diante dos seus servos. O que acontece é que às vezes estamos tão envolvidos num turbilhão de informações e de tristeza e de choro e de problemas e ansiedades, que nós não temos a calma de parar,
a sabedoria para ouvir e distinguir a voz de Deus. Deus não se calou. O que acontece é que talvez você não esteja ouvindo, não esteja entendendo aquilo que Ele tem a dizer. Mas Deus fala, ora de uma forma, ora de outra. Bom, eu vou ficando por aqui hoje com esses 2 destaques. Primeiro, busque a sabedoria. E essa sabedoria não vem com a idade, ela vem com o Espírito Santo de Deus. E o segundo, mesmo em meio às provas, Deus fala. Mesmo em meio às adversidades, Deus fala. Cabe a nós termos sabedoria e discernimento para ouvir e entender aquilo que Deus tem a falar aos nossos corações. Bom, pessoal, é isso aí. Segue firme na leitura e até a próxima. E aí, já leu a Bíblia hoje?